Graça e paz a todos, uma boa noite a você que nos ouve, uma alegria muito grande nós estarmos falando um pouco mais da Palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia ou acesse no livro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, abra ou acesse e vá até o versículo 11. Se você não tem a Bíblia, nem um celular agora que você possa acessar, apenas nos ouça e nos acompanhe aí na sua casa. A minha tradução diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. Isso é Jesus dizendo aos seus discípulos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, ou seus bens, vivendo dissolutamente. No 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno, no 19, de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-lhe o pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. 24. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, trabalhando. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava-o, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, no 30, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matas-lhe o bezerro cevado? Então ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu gostaria de orar novamente. Senhor, nos ajuda a entender a tua palavra nessa hora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos corações, que nós possamos, Senhor, a começar de mim, entender aquilo que o Senhor quer falar através da tua palavra nessa noite. Muito obrigado por tudo. Usa a minha vida, usa a vida da Camila. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu dei um título a essa mensagem e o título se chama Tempos difíceis geram crises, lições e oportunidades. Tempos difíceis geram crises, lições e oportunidades. Esse capítulo que nós estamos lendo, o capítulo 15, se você ler um pouquinho para trás, já no contexto imediato, você vai ver que ele é um capítulo das coisas perdidas. Se perde dracma, uma moeda, dinheiro da época. Se perde ovelha e se perde também aqui um filho. Mesmo ele tendo os dois, a Bíblia cita de maneira direta que o que parece estar perdido é o primeiro. Você já vai entender. Esse é o capítulo das coisas perdidas. Eu não quero voltar muito no contexto, que eu quero me ater a ele. Mas ele começa a contar para os seus discípulos, em particulares, numa parábola, dizendo: um pai tinha 2 filhos. O mais moço faz um pedido para o pai inusitado. Lembra que o tema é: tempos difíceis geram crises, lições e oportunidades. Analisa comigo as atitudes, e eu vou misturar as histórias agora aqui, cada uma no seu ponto de vista. As atitudes de cada um deles. Olha o filho mais novo.
Os tempos que eles viviam aqui já eram tempos difíceis. Para você que conhece um pouco mais do texto, você fala assim, não, eles não estavam vivendo nada difícil. A Bíblia não relata isso. Só que você percebe que o tempo já era difícil pela maneira que eles se comportam. Ninguém chega do nada e surpreende. Talvez alguns tempos difíceis não estão tão latentes, mas já estão acontecendo. No caso aqui da família, nota-se que o clima não estava tão bom. Pelo menos para ele. Ou pelo menos para as atitudes dos outros com ele. Por que é que nós chegamos nessa conclusão? Porque ele chega e fala, pai, estou indo embora. Isso não tem por que dar certo. Primeiro que a Bíblia fala, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. Ele está saindo por outro motivo. Eu sei que você vai lembrar aqui, Valmir, mas tem muita gente que sai de casa para estudar, isso é um outro contexto. Mas naqueles tempos, na cultura judaica, um filho jamais poderia chegar para um pai e falar, estou indo embora. Como assim você está indo embora? A figura no nosso mundo, no mundo ocidental, e aqui particularmente onde nós vivemos do pai, é cada vez mais desconstruída, a começar das novelas que se passam nesse país, onde filhos se levantam contra pais. Eu sei que tem pai que pela lógica humana não merece respeito, eu entendo. Só que a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. Quer dizer, esse é um outro mandamento que ele estava quebrando, pela cultura da época. Quando ele chega e fala, pai, eu estou indo embora, ele faz algo de mais grave. Que é quando ele fala, dá a parte que me pertence. Que parte? Não é nem pela lógica, mas pela razão. E nós falamos esses dias atrás de fé e razão. Pela razão. Aquele que herdava a herança do pai, quando o pai morria, era o mais velho, não era ele. E se ele tinha alguma coisa, tinha por quem? Por conta do pai. Então ele chega para o pai e fala, dá minha parte. Estou indo embora. Ele aproveita aqui uma oportunidade. Que oportunidade que ele aproveita? A oportunidade de saber que o pai é um pai benevolente. E aí você continua lendo, você vai ver que na questão da cultura, ele comete algo que não só a gente percebe no dia de hoje, quando a gente olha e fala assim, mas espera aí, se ele queria a herança do pai, o pai não poderia dar herança, porque o pai estava vivo. Isso nos dias de hoje, naquela época, é muito pior. Porque naquela época, a figura do pai, diferente da figura desconstrutiva que nós temos hoje, naquela época era altamente prevaricador, considerado como pecador, alguém que não respeitava a figura do pai, independente de como o pai era. Essa citação que a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, que muita gente hoje olha e fala, mas você não conhece meu pai. A Bíblia não fala que tipo de pai ou de mãe você tem, mas fala, honra teu pai e tua mãe. Ele aqui está desonrando o pai, que ele está dizendo para o pai, já que o senhor não morre, ou eu estou vendo que o senhor vai demorar para morrer, ele queria o pai morto. Dá a minha parte que me cabe. Eu estou indo embora. Quando você lê na sequência, ele vai para longe. Por que é que ele vai para longe? Porque se ele ficasse próximo naquelas localidades, provavelmente ninguém o respeitaria. Por que é que ninguém o respeitaria? Porque a ideia da cultura judaica na época é, você é aquele que desrespeitou seu pai, não posso ser seu amigo. Porque eu respeito meu pai, eu não posso concordar com aquilo que você fez. Então ele vai para longe. Eu quero te lembrar que Provérbios fala que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Está escrito em Provérbios isso. Ele vai para uma terra longe, distante, para poder regalar-se, viver a sua vida. Ele mostra aqui que ele precisava aproveitar a oportunidade dele, de gastar ainda jovem o seu dinheiro, os seus bens. E aqui quando você procura as traduções mais profundas, bens aqui eram bens mesmo, transformadas aí em moedas da época, ou em ouro, ou em prata, seja o que fosse, mas posses, não é, ó, tá aqui um título, você vai ganhar a terra tal, não, era algo palpável, que ele podia gastar. E a Bíblia fala, nós lemos aqui, que ele viveu dissolutamente, ou seja, diluindo, vivendo de qualquer jeito, como se o dinheiro nunca fosse acabar. Ele vai para uma terra distante, e você leu comigo que a Bíblia fala que depois que ele gastou tudo, veio fome naquela terra.
Depois que ele gastou tudo, depois que ele, no meio dos tempos difíceis, ele faz surgir uma crise, lembra-se que o título é Tempos Difíceis Geram Crises, Lições e Oportunidades. Depois do tempo difícil, ele causa uma crise. Que crise? Pai, eu estou indo embora. E ele chega numa outra cidade, depois de viver dissolutamente, de gastar tudo, aquela cidade que já estava passando por um tempo difícil, porque é que a cidade estava passando por um tempo difícil. Que quando chega a fome numa cidade, a cidade já vem passando por um tempo difícil, até que o alimento se acabe. Crises não aparecem antes de tempos difíceis. E eu já explico daqui a pouco. Aquela cidade, depois do seu tempo difícil, tem uma crise. Qual é a crise? A fome. E ele olha e vê que o dinheiro dele acabou. Provavelmente os seus amigos passageiros, a Bíblia diz que os amigos do rico são muito. Passando esse tempo, ele pede emprego para alguém, trabalho. Engraçado, se era para trabalhar, trabalhar aonde? Na casa do pai. Ele vai trabalhar. E o trabalho que é oferecido para ele é o pior para o judeu. Cuidar de porco. Para o porco, e não é só da lei de Levítico que fala que não se deve comer a carne de porco nesse sentido. Eu sei que isso dá um outro assunto. Mas eles levavam muito a sério isso porque eles conheciam as leis dadas no livro de Levítico. Além de tudo, o porco era algo muito nojento. Porque as comidas eram muito imundas em relação ao que eles tinham. Então, para eles, para essa cultura aqui, vocês criar porco já era, quanto mais cuidar de porco. Só que a Bíblia fala que ele chegou a um estado mais deplorável, porque você leu comigo no versículo que diz que ele desejava comer as bolotas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. A impressão que nós temos é que já demorava um tempo. Ele, com aquele desejo de comer as bolotas do porco, já demorava um tempo. Ele então cai em si. Pequei. Pequei contra o céu. Ele sabia que existia um Deus. Pequei contra a terra. Quantos trabalhadores do meu pai, está escrito no texto. Não falta pão. Ele sabia a benevolência que o pai dele tinha, com os empregados. E eu aqui passando necessidade. Vou ir ter com meu pai. Ele aproveita a oportunidade de estar lúcido. E aí você pode dizer, pregador, que negócio estranho esse de aproveitar a oportunidade que está lúcido. Há uma história na Bíblia de Nabal, que Nabal estava bêbado e ia morrer por uma questão de ter enfrentado Davi. A esposa dele espera o outro dia que ele estava lúcido para poder falar com ele. É a mesma situação que estava acontecendo aqui. Ele não estava sob efeito de nada. Só que esse caindo em si é passando a ilusão, saindo da ideia das riquezas e vendo a sua realidade caindo em si. Tem dia que nós caímos em si. Sabe, no dia que o nosso senso está mais aguçado, de falar, eu sou pecador. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Por onde eu tenho andado, meu Deus, me perdoe. Nós temos uns dias de mesmo, graças a Deus, não estando sob efeito de nada, de maior lucidez. Onde você faz uma autorreflexão e uma autocrítica. O que é extremamente importante para a vida do ser humano. Quem não faz uma autoanálise, uma autocrítica, provavelmente quebra a cara facilmente. Ou vive no erro. E ele caindo em si, ele aproveita a sua oportunidade de falar, vou voltar. Antes que talvez a sua própria mente negasse, dizendo, fica por aqui, insiste mais um pouco, como é que você vai voltar agora? E ele volta. Diz a Bíblia que voltando, o seu pai é quem aproveita a oportunidade. Porque agora, nós temos a outra visão que é a do pai. Que o pai provavelmente nos seus afazeres fazia as coisas, mas ficava de olho. Será que ele vem? Será que ele está aparecendo? O pai tinha a esperança que o filho voltava. E enquanto ele já vinha com o seu discurso ensaiado, eu vou chegar no meu pai, vou falar, pai, peguei contra o céu, está tudo escrito. Peguei contra a terra, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Diz que ele nem conseguiu falar tudo, que o pai aproveitou a oportunidade, o abraçou e o beijou, e o pai já muda a agenda. O pai já muda a agenda. A crise aqui estava acabando dentro da casa do pai, voltava para um tempo difícil, porque agora tinha que administrar, e você já vai entender. Ele chama alguém e fala assim, põe nele uma sandália, põe nele uma roupa,
mata o bezerro cevado, em outras palavras, vamos fazer churrasco. Nós temos muita dificuldade de assuntos que a Bíblia fala contra a carne. O crente tem muita dificuldade, não contra a comida, mas quando fala o ser carnal. Nós temos muita dificuldade de falar de danças. Nós temos dificuldade de falar sobre festas. Mas a Bíblia fala que naquele dia, na casa desse pai, que nós tanto estudamos essa história, diz que tinha churrasco, que era carne, danças e música. Celebrando a vitória que Deus o tinha dado. Meu filho voltou. Meu filho voltou. O pai o abraça. Agora, qual é o problema desse pai que está fazendo isso? E aqui eu quero te colocar na outra visão, que é a visão do pai. O pai, como alguém daquela localidade, era o primeiro a ter dito para o filho quando ele saiu: não vai não, se vai sem nada. Por quê? Porque o pai tinha um nome a zelar, o pai tinha uma moral a zelar. O pai era aquele que nessa cultura dessa época, quando dizia um filho é irresponsável, ele falava, o pai não educou. Lembra o que a Bíblia diz no livro de Provérbios? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele. O pai aqui era o primeiro a ter colocado regras rígidas nesse pedido do filho, a ter repreendido. O pai surpreende. Ei, pessoas sempre surpreendem no momento de crise. Pessoas no momento de crise têm atitudes surpreendentes. Surpreendentes. Algumas das atitudes. Abandona. Você fala, quem saiu do governo? Mas agora, diz que está indo embora. Como assim? Gente que você não esperava que ia te ajudar, que não ia te ajudar, te ajuda. A crise revela personalidades. A crise revela atitudes inusitadas de pessoas. A segunda atitude que o pai tem, que surpreende. Ele não só não repreende o filho, como ele reparte os bens entre os dois, está escrito na palavra. E fala, toma a sua parte. Para qualquer um que eu ouvisse e estivesse em volta, falar, o que esse homem fez? Um homem que conhece a nossa cultura, um homem que tem que se portar, foi isso que ele fez? O filho pediu e ele deu? Que espécie de pai ele é? Ele agora passa a suportar um tempo difícil do lado de fora de casa. Que lado de fora? Quando ele andava por aquela localidade, provavelmente aqueles vizinhos fazendeiros diziam, esse é o homem que não disciplina o filho. Esse é o homem que o filho dele deu uma de louco, pedindo metade da herança, ele entregou. Esse é o homem que sabe que o filho dele queria ele morto. Mesmo assim, ele abençoou o menino. Ele entregou o que o menino queria. O menino falou declaradamente, me dá minha herança, ou seja, quero que o senhor morto. Mesmo assim, ele entregou. Pior do que isso agora, os homens dessa época usavam uma espécie de vestido. E os homens dessa época aqui não corriam. Por que não corriam? Com medo de mostrar as suas partes. E as suas partes aqui, não lembra que nós estamos nesse mundo de hoje, não. Que no mundo de hoje tem umas roupas que misericórdia, não. Era uma época que qualquer canela, alguma coisa, já ficava uma espécie de nudez. Os costumes dessa época eram diferentes do costume de hoje. O pai aqui corre, o homem dessa época não corria, corre para encontrar quem? Aquele que o traiu, aquele filho que foi embora e gastou tudo que ele tinha dado absolutamente. Aquele que, segundo a sociedade da época, pensava, ele que vem atrás, porque não deve ir. E quando ele vinha, o pai ainda não deve recebê-lo, não. Ele que se vire agora na atitude que ele fez. Era esse o pensamento da cultura da época. Esse homem faz o contrário. Abraça, beija, se alegra, bota para dentro e fala, agenda hoje, ó, se nós íamos colher, o que nós íamos fazer hoje, esquece. Hoje é dia de churrasco. Hoje é dia de alegria nessa casa. Mata aquele bezerro cevado, dá a impressão que fala assim, esse está sendo guardado para um dia especial. Meu filho voltou, bora para dentro. Esqueceu até que tinha um outro filho, o mais velho. Sabe o que o outro filho mais velho estava fazendo? Trabalhando. Só que ele aparece. Houve-se um barulho. E aí aqui agora nós vamos ter a visão do segundo filho, o mais velho, o terceiro personagem da nossa história. Houve-se um barulho. E ele fala, que barulho é esse? Na minha casa, parece que é lá embaixo, não sei, o que está acontecendo? É que seu irmão, diz o criado, um dos seus servos, voltou. Como voltou? Voltou. Seu pai matou o bezerro cevado, está tendo um maior festão lá embaixo.
Tinha gente dançando. Você imagina a alegria dos funcionários. Hoje é dia de festa, não estava nem avisado. Se tivesse falado, eu tinha colocado uma roupinha melhor, não. Todo mundo alegre. Hã? Churrasco, festa, danças, alegria. E o filho fala, não vou entrar. Eu não vou participar disso. Eu não vou. E aí, claro, avisam o pai, olha, o teu outro filho chegou e não quer entrar não. O pai sobe para ter uma conversa com o filho mais velho. E o filho mais velho fala, vem cá, pai. O senhor mata o bezerro cevado, o senhor está dando uma festa para esse teu filho, que fez tudo que fez, viveu dissolutamente, gastou tudo. Eu me fiz uma pergunta, como é que ele sabia que o irmão tinha vivido dissolutamente e tinha acabado de chegar? Já sabia. Será que alguém contou no portão? Ele sabia onde o irmão estava e só investigando. Mas a questão é que ele reclama. Ele fala, esse teu filho, e agora o senhor dá um bezerro para ele, ó, e tem mais. Para mim o senhor nunca deu nada. Crise. No meio do tempo difícil, crise. O filho mais velho agora revela o que ele pensa do pai também. O senhor é um ingrato, pai. Eu te sirvo há tantos anos. Diz a palavra, gente, nós lemos aqui no versículo, fala, eu nunca descumpri um mandamento seu. Tem muita gente assim dentro da igreja. Servindo a Deus há muito tempo, mas com o coração insatisfeito. Doido para falar umas coisas para Deus, porque Deus não deu o que ele queria. E o pai fala, filho, esse teu irmão, vê como é que são as visões. O filho chega e fala assim, esse teu filho. Tipo, não é meu irmão, o pai traz para a realidade e fala, esse teu irmão estava perdido. Ele foi achado. Filho, o que eu tenho é teu. E aí é engraçado como é que ele se esquece, porque se você ler uns versículos atrás, a palavra diz o seguinte, que ele repartiu os bens entre os dois. Ele fala, o senhor nunca me deu um cabrito para mim repartir, fazer uma festa com os meus amigos. Não fez porque não quis. Porque a fazenda estava lá, os bens estavam lá, o pai estava lá. Tem um monte de gente dentro da igreja que não sabe nem o que pode fazer e o que não pode fazer diante da figura do pai. Sabe por quê? Não lê a palavra. Vira um legalista. Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Lê a palavra. Eu não estou querendo dar liberdade para nada. Mas um monte de coisa que a gente fala que é pecado, simplesmente não é. E um monte de coisa que a gente não acha que é pecado, é. Precisamos ler a palavra. Surge essa crise. A história termina desse jeito. Desse jeito. Eu vou ler o último versículo. Versículo 32 do capítulo 15. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O filho mais velho entrou? Não sabemos. A Bíblia não relata. Fizeram as pazes? A impressão que dava é que eles não estavam nem brigados. Mas o outro demonstra aqui que o pai, na cabeça dele, não tinha razão pelo que fazia. Olha que interessante. Porque o primeiro filho diz para o pai, estou revoltado. Sabe-se lá com o quê? Estou indo embora. Estou revoltado com a situação que eu estou vivendo. Da minha parte, estou indo embora. O segundo filho, que ficou do lado do pai, agora fala, estou revoltado. Por quê? O senhor nunca deu nada para mim. Para ele, o senhor deu tudo. Engraçado que os dois tinham a mesma parte. Tempos difíceis geram crises, lições e oportunidades. Agora que você está dentro da história, eu quero colocar algumas palavras para você. Etimologia da palavra crise. Primeiro que crise nunca surge do nada. A crise sempre surge dentro de um tempo difícil. Às vezes o tempo difícil não está aparecendo, mas a crise surge. Estamos passando por uma crise. Vocês já estavam vivendo um tempo difícil. O mundo está passando por essa crise. Essa crise que nós estamos vivendo agora, essa pandemia. Só que o nosso mundo já vivia tempos difíceis. Ou não? Tempo difícil na saúde, tempo difícil na violência, tempo difícil contra a mulher, tempo difícil contra a moralidade, tudo na base do pecado. É do pecado a base de tudo e tudo vai subindo. Tempos difíceis entre as famílias, tempos difíceis no trabalho, tempo difícil quanto a dinheiro, tempos difíceis quanto a respeitar os outros. Tempos difíceis. Famílias sendo distorcidas e destroçadas.
mudando-se as coisas naturais que Deus deixou. Nós já estávamos vivendo tempos difíceis. Aí veio uma crise. Você sabe de onde vem a palavra crise? A etimologia da palavra crise é da grega crisis. Era usado pelos médicos antigos. Sabe como é que era a crise? Dava-se um remédio para a pessoa, e aí os médicos observavam, ele agora está em crise. Sabe o que vai acontecer? Ou ele morre, ou ele reage. A crise divide, a crise separa, a crise define. Ninguém é capaz de pôr a cara contra a crise, ninguém. Não há ser humano que diga assim, vou acabar com essa crise. Você não pode. A crise só acaba você fazendo coisas em que você vai enfraquecendo a crise. Ninguém acaba com uma crise de uma hora para outra. Aí você fala assim, Valmir, uma pessoa está com uma crise na sua área da saúde, na sua área física, você dá um remédio e a crise acaba, depois que o remédio fez efeito. Há um tempo. Se é curto, se é muito, mas há um tempo. Há um tempo. Ninguém acaba com a crise, bum, de repente. Ninguém. Com a crise não se brinca. Com a crise se estuda. Como derrotá-la, como derrubá-la. Talvez você esteja passando uma crise. É preciso métodos para a crise. Em tempos difíceis, surge a crise. Em tempos difíceis que essa família e que esse período estava vivendo, surge uma crise. De um filho que diz de repente que não está feliz ainda naquela casa. E aí quando ele volta, o outro filho fala, eu também não estou feliz. Crise. Vai para um lugar distante, viver dissolutamente. Só que depois de estar lá naquela terra, vem uma crise. Que crise? Fome. Estávamos vivendo um tempo difícil no Brasil. De repente, crise. E não é a crise dos hospitais, não, porque esse já existia. Só agravou. Crise. Já estávamos vivendo um tempo difícil. Crise. A crise não dura o tempo todo. Diferente do tempo difícil. O tempo difícil ele pode durar a vida toda. Uma pessoa pode ter uma vida difícil o tempo todo. O tempo todo. Ó, minha vida nunca foi fácil, eu moro em tal lugar, eu nasci com uma doença crônica, ou eu tenho alguém na família que eu preciso cuidar dele, a minha vida não é fácil, ou a minha pobreza é tal que eu passei a vida inteira lutando, tentando, recebendo, buscando, sabe? Mas de vez em quando tem uma crise. E quando a crise surge, a ideia que nós temos é, acabou. E realmente você pode estar certo. Porque a crise separa, a crise define. A crise se instala e olha e diz, vamos ver se vai sobreviver ou se vai morrer. Essa é a ideia da crise. Uma outra ideia que se tem da crise, sabe qual que é? Peneira. Nem todo mundo vai passar pela fresta, pelo quadradinho, por aquela parte de quando, imagina uma peneira grande ou pequena, tanto faz, nem todos os farelos ou os entulhos, ou seja lá o que for, vai passar pelo espaço da peneira. Sabe aquela frase que fala, chegou a hora de separar os homens dos meninos? A crise faz isso. Muita gente que acha que está preparado, na hora da crise se mostra que é fraco. Diz a palavra, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Sabe qual é o dia da angústia? O dia da crise. É exatamente o que acontece. Mas eu citei também que nós aprendemos lições. Em tempos difíceis geram lições, crises, lições e oportunidades. Lições. A etimologia da palavra lição vem do latim legere, significa leitura ou ensino, abrangendo uma coisa ou outra, como se fossem as peças de um jogo de quebra-cabeça que você monta e observa. Lição. Algo que vem do professor, nosso Deus, para o aluno, ou para os alunos, nós. Em tempos difíceis nós aprendemos lições, quais? Variadas, fica até difícil de citar. Aprendemos lições. O pai aprendeu uma lição, que os filhos aqui não eram quem ele pensava que era. E os filhos aqui aprenderam uma lição, que o pai tinha um amor muito maior do que eles pensavam que tinha. Os vizinhos aprenderam uma lição aqui, aquela família é diferente. Os empregados aprenderam uma lição, nosso patrão é diferente. O filho longe de casa aqui aprende uma lição, nem todo mundo é como o meu pai. Lição. Nós aprendemos lições nesse tempo. A outra palavra que eu citei é oportunidade. Sabe qual a ideia de oportunidade? A ideia de oportunidade era dado o nome aos ventos que
os barcos menores, ou aqueles que só tinham uma vela pequena, esperavam ventos oportunos, ou ventos que iam para portos, ventos de portos, para poder ir para outro porto, através da vela, através do vento. Então, às vezes, aqueles pequenos navios pequenos barcos ficavam dias esperando um vento para que levasse ele para o porto que ele esperava. Vento. Oportunidade. E eu sei que você deve ter prestado atenção quando eu falei que o filho mais novo aproveita a oportunidade para sair fora. O filho mais velho aproveita a oportunidade para jogar umas coisas na cara do pai que ele sempre quis falar e não teve coragem. E aí você vai falar assim, pregador, não estou entendendo. Isso aí é oportunidade? É oportunidade. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos dificuldade de entender a palavra oportunidade. Nós achamos que oportunidade está relacionada às coisas boas. Não, porque a própria etimologia da palavra chama oportunos de oportunistas. Você viu falar aquela frase? Fulano é um oportunista. Uai, oportunidade não é coisa boa? Não. Oportunidade é oportunidade, passar para outro porto. E aí eu te pergunto, esse vento que você está esperando, favorável que ele seja, te levar para outro porto, o vento pode ser favorável, pode te levar para outro porto. Mas é para você ir para lá? Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Alguém agora, nesse momento que nós estamos vivendo, falou assim, olha, você vai comprar um carro zero agora, começa a pagar só o ano que vem. Você olha e fala, é uma boa oportunidade. Pelo menos 6 meses. O ano que vem, para quem não for recolhido, chega. E aí você vai ter que pagar. Para muita gente pode não ser uma boa oportunidade. Considerações e características sobre oportunidade. Crises, lições e oportunidades podem sim ser aproveitadas de maneira errada. Tem uma crise. Aproveita-se aquela crise de maneira errada. Faz o que não se deve, agrava a crise. Olha o que está acontecendo com os nossos governantes. Muitos deles estão agravando a crise pelas suas atitudes. Muitos deles. Lições podem ser aproveitadas de maneira errada. Sabe como? Aprendendo justamente a se aprofundar em algo que era para mudar o conceito. A lição vem. O filho pródigo aquele aprende a lição. Vivendo longe do pai, rapidinho ele acorda. Esse rapidinho eu não sei quanto tempo durou isso, é só uma colocação. Mas ele aprende a lição que é dada aqui e fala, preciso voltar para a casa do meu pai. Lições. Aproveita a oportunidade e fala, vou voltar para a casa do meu pai. Outra consideração e outras máximas que eu falo aqui. Lições e oportunidades podem ser ignoradas. Crises não. Você pode ignorar a lição. O professor te ensina. Você ignora. Alunos que vivem, minha irmã é professora, eu posso dizer isso com propriedade. Alunos hoje que frequentam algumas aulas, estão nem aí com a lição que é dada. Amanhã vai fazer falta. Você já viu quando uma pessoa brinca com a outra e fala, você não foi na aula esse dia? Você imagina alguém que pula de paraquedas, não vai no dia na aula que fala, como abrir o segundo se não abrir o primeiro? Você faltou nessa aula? E o seu não quer abrir? Não. Só Deus para te salvar agora. Lições podem ser ignoradas. Oportunidades podem ser ignoradas. Não, eu não quero. Mas é uma grande oportunidade. Não, mas eu não quero. Ela pode ser ignorada. Crise não. A crise ela vem. Lembra que a crise ela define, ela separa. Ela encerra. A crise ela fala, comigo ninguém pode. De maneira direta com a crise, ninguém aguenta. A crise precisa que sempre venha algo contra ela, mas que vá quebrando-a. E é bem provável que a crise apareça de novo. Em vários setores da nossa vida. Você pode ignorar. Oportunidade tem prazo de validade. Até na raiz da palavra, na etimologia, esses barcos que esperavam esses ventos oportunos, sabe, que levavam, ventos que levavam a outros portos, passava. Então, às vezes, a pessoa ficava ali dias e dias com aquele barco, esperando para ser levado para outro porto. Mas, às vezes, o vento passava, não se aproveitava e se perdia. Tem gente que está achando que a oportunidade vai durar a vida inteira. Não, toda oportunidade tem prazo de validade.
Deus está te chamando, você está ignorando. Deus está falando com você, você está ignorando. Deus tem te convidado. Uma hora, encerra-se. Não há mais o que fazer. A oportunidade passou. Quanta gente olha para a sua vida hoje e fala, ih, meu tempo passou. O tempo que eu podia fazer tal coisa, acabou. É verdade. É verdade. A Bíblia fala de um versículo que parece ser uma oportunidade um tanto quanto clara. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se cheguem os dias que diga, não tenho neles mais prazer, estou velha demais. Perdeu a oportunidade de servir a Deus, serviu a ti mesmo. E o que vives agora? Um vazio. A vida sem Deus é um fiasco, é uma negação, é algo errôneo. O convite de Jesus não vai durar para sempre. Talvez você está vivendo uma vida de tempos difíceis. E agora está muito latente que crises, lições e oportunidades estão presentes na sua vida. Jesus, nessa noite, nos faz um convite. Um convite que talvez para alguns pode estar chegando pela primeira vez. Talvez você nunca viu falar. Que é o que ele está ensinando na parábola. O Pai aqui é o nosso Deus, que espera o filho sujo, imundo, fedendo a porco, tendo-o ignorado, tendo gastado talvez a saúde, os bens, seja lá, estragando o seu corpo, seja lá como foi a vida que o próprio Deus nos deu um dia. E talvez você é esse que precisa voltar. Deus está de braços abertos para te receber, é o que nos ensina Jesus. Mas Jesus não vai ficar o tempo todo te esperando. A oportunidade passa. Que oportunidade é essa? De ser levado para outro porto. Que porto? Um porto chamado salvação. Deus nos chama, nos convida. Pregador, se eu aceitar Jesus no meu coração, não vou ter mais crise? Vai ter sim. Não vou passar mais tempo difícil? Talvez piore. Mas não viemos aqui para enganar ninguém. Talvez piore. As lições vão ser mais fáceis de aprender? Talvez não. Eu terei oportunidades em outras áreas da vida? Sim. Só que a diferença agora é que a vida que se encerra nessa terra e vai para outra, aceitando essa oportunidade chamada Jesus Cristo, é uma oportunidade de chegar no outro porto. A que porto? O céu. Porque muita gente está aproveitando a oportunidade de caminhar para o inferno. A vida está te dando lição. O grande professor, o nosso mestre, tem nos dado lições. Não sei se você tem aprendido. Essa crise que nós estamos vivendo, com certeza, não será a última para aqueles que continuarem vivos. Que para muita gente, essa foi a última crise. Passou-se a oportunidade. Encerraram-se as lições. Deus já os recolheu. Se Deus tem falado contigo, você precisa se curvar e entender que lição que Deus está te dando agora. Algumas oportunidades, como nós enxergamos ela de maneira errada, talvez a partir de hoje, você precisa aprender definitivamente que oportunidade é ir para outro porto, só isso. Logo, significa que você pode, nessa noite, aproveitar a oportunidade para sair fora de algumas coisas. Nós estamos acostumados com oportunidade no sentido de promoção, no sentido de nos levará para cima, no sentido de serei elogiado, serei exaltado, serei honrado. Aproveita a oportunidade para dizer, eu estou saindo fora, eu estou mudando de vida. Deus, me manda um vento que me volte para outro porto, me tire do local ao qual tenho andado. Nosso Senhor conhece a cada um que nos ouve nessa noite. Olhe para a sua vida e veja que durante as crises que surgiram, nesses tempos difíceis, também estão surgindo lições e oportunidade. Quando tudo isso aqui passar, e nós cremos nisso, toda essa pandemia que nós estamos vivendo, que a vida voltar ao tal do, entre aspas, normal, o que é que você vai ter aprendido? E tem perdido o seu tempo. Se não aprendeu até nada, não aprendeu nada até agora nos dias que nós temos passado. Nessa noite, se você decide aceitar um convite, entendendo que Jesus é o único suficiente Salvador, e que Ele nos chama para o braço do Pai,
Eu gostaria que você fizesse uma oração aí onde você está e nos ouve, dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu reconheço que o Senhor é o único suficiente Salvador, que todas as coisas estão no seu controle, que mesmo nos tempos difíceis, quando surgem as crises, o Senhor também manda lições e oportunidades. Eu quero aproveitar a minha oportunidade agora. Eu quero ir para um outro porto, um porto chamado céu. Então eu peço que o Senhor me aceite, Senhor. Pecador como eu sou, me ajuda a mudar de vida. Eu não me preocupo agora, Senhor, com o que vai ser daqui para frente, qual vai ser o procedimento. Mas o Senhor enviará alguém que há de me ajudar. O Senhor há de enviar um vento que me tirará desse lamaçal em que eu me encontro. O Senhor há de programar uma festa para mim, porque a Bíblia diz que é a festa para um pecador que se arrepende. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que, quando eu voltar ou quando eu me achegar, talvez vão achar errado dizendo que eu não mereço. Eu entendo que o Senhor é Pai e me recebe. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. E você que já conhece o Senhor Jesus, não se entristeça quando alguém que, segundo o nosso conceito, falho, medíocre, errante, está voltando e aos nossos olhos parece que não merece. Quem morreu por eles foi Jesus. Quem os convence é o Espírito Santo. E nós não somos nenhum dos dois. Nós somos servos, falhos e pecadores. Que nós voltemos para a graça. Que nós não sejamos empecilho. Que nós, pelo contrário, participemos das festas, as quais o Senhor reserva para aqueles que voltam. Muito obrigado pela você ter ficado conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te dê uma boa noite. Deus abençoe. A paz.